Palmeiras, avante palestra, 1 contra 0, Botafogo de futebol e regatas. Temos aí um brasileiro nas quartas de final, num confronto entre brasileiros. Mas pra gente falar um pouquinho desse confronto, vamos começar por partes e começar pelo lado derrotado da história. Vamos começar falando de Botafogo pra aí a gente chegar no Palmeiras, que tá sorrindo de orelha a orelha. Botafogo, que fez uma fase de grupo surpreendente, porque a maior zebra do campeonato foi a vitória de 1-0 para cima do PSG. Vitória essa que o Botafogo fez o jogo perfeito. Quando eu falei que o Flamengo precisava fazer o jogo perfeito, fazer o 100%, o Botafogo fez o jogo perfeito, o jogo da vida. Tudo deu certo. E o Renato Paiva, o paivismo, que era bem criticado antes do Mundial, e com razão, porque o Botafogo não vinha apresentando bom futebol, começa a se achar. Quanto faz o 4-4-2 ali do Botafogo, começa a ter mais solidez, mais equilíbrio ofensivo e defensivo, e acha a chave da segurança, que é jogar defensivamente como tem que ser jogado, teria que ser jogado contra o PSG, como foi, também é exatamente assim que deveria ter sido feito contra o Atlético de Madrid, como o foi, mas tem as questões que você não pode sempre abrir mão de seu estilo de jogo, ou fazer do seu estilo de jogo uma antítese de um estilo alheio que não lhe convém. Vamos começar falando disso porque o Renato Paiva deu boas declarações, tá? Se tivesse um prêmio coletivas do ano, seria por paivismo, porque quando ele enfrenta o PSG, ele já, abre aspas, o cemitério do futebol está cheio de favoritos. Fecha aspas. Ó, bonito, bonito. E realmente aconteceu uma frase que explica muito pra gente como dá pra superar, mas ele também falou outra coisa na outra coletiva. Ele falou que existe uma diferença entre o futebol real e o futebol Walt Disney. Que é assim, o futebol real, você tem que analisar que tem um adversário do outro lado, que é muito tempo de preparação, é muito tempo de organização, de você escolher quem vai entrar em campo, escolher a estratégia que vai entrar em campo, tem um adversário que vai tentar te anular, é o futebol do caos, é o futebol que acontece coisas que você não prevê, e eu concordo com ele. E ele fala que você não pode jogar sempre futebol Walt Disney, que é o futebol lúdico, que é você chegar e achar que tem que sempre dominar o adversário 100%. E eu concordo com ele também. Mas quando ele fala do futebol Walt Disney, é um pouco para se defender do que faltou do Botafogo. Que não precisava ser uma fábula da Disney, mas também não precisava ser um conto de terror que você fica com medo e se acovarda perante a partida. Talvez devesse que ser um futebol Mané Garrincha, um futebol Botafogo, um futebol de quem saiu do Brasil, foi pro Mundial, campeão da Libertadores e tinha que oferecer algo a mais quando fosse necessário. Contra o PSG e Atlético de Madrid, o futebol real, futebol, defensivo que o paivismo pregou, deu muito certo. Contra o Seattle, que o Botafogo precisava propor, precisava criar, precisava de mais o lúdico do futebol aí na cabeça do torcedor, não foi tão bem. E contra o Palmeiras, ele tentou se reconfortar na sua própria zona de conforto que tinha conseguido nos jogos de PSG e Atlético de Madrid. E isso foi um grande erro, Diferente do Flamengo, que foi eliminado por um Bayern de Munique, jogando futebol, jogando como o Flamengo joga, como a torcida se reconhece no time, como esse time pode oferecer, e perdeu, porque acontece, faz parte, é o Bayern de Munique, essas coisas acontecem. O Botafogo enfrentou um Palmeiras, era o confronto 50-50 das oitavas de final, o confronto de longe, o confronto mais equilibrado das oitavas, pegando um time brasileiro que você é acostumado a jogar dia sim, dia também, é um confronto que já tem criando novas histórias desde 2023, você viaja para os Estados Unidos para o Mundial para jogar e você abre mão do futebol, você se entrega ao nada, a não ter a bola, se entrega a um Palmeiras, que é um time competitivo tanto quanto deveria ser o seu, ficou muito feio pro lado do Botafogo, que não conseguiu fazer nada na partida. Foi se atentar ao jogo quando leva o gol do Paulinho e aí tenta criar alguma coisa e começa a jogar apenas os 10, 15 minutos finais da prorrogação. Por isso, eu digo que o futebol venceu. Vamos pro Palmeiras. Palmeiras que entre os brasileiros fez a fase de grupo que eu menos gostei, porque era um grupo de trocação, um grupo acessível, fez um bom jogo, muito bom jogo contra o Porto, merecia ter tido a vitória, mas o Porto também se provou um adversário meio fragilizado. Contra o Al-Ahly, fez um jogo um pouquinho abaixo do que eu imaginava, mas ok, consegue a vitória, 2 gols, e contra o Inter Miami faz um jogo horrível, horrendo, e quase larga a classificação aí, escorre pelas mãos, pelas patas de porco palmeirense.
vai enfrentar o Botafogo numa chave acessível. Deu sorte no sorteio e isso não é demérito, o Palmeiras está completamente correto, não tem nada a ver com isso. Consegue aí uma chave que, passando do Botafogo, ia pegar o vencedor de Benfica e Chelsea, que foi o Chelsea, já adiantando, e vai pro jogo competitivo como é. Diferente do Botafogo, que abriu mão do seu estilo de jogo, o Abel jogou que a gente vem acostumado de Palmeiras. Algumas deficiências? Sim, o Vitor Roque não é o tigrinho que a gente esperava que fosse até o momento. O Felipe Anderson não é o Felipe Anderson Lazio, até hoje ainda não conseguiu fazer o que fez no clube italiano, fazer no Palmeiras. Tem algumas deficiências, mas temos muita coisa boa. Temos o Aníbal, gosto muito do Aníbal, acho ele uma segurança, acho um cara que pode confiar. Piquerez é, de momento, quem sabe, o melhor lateral esquerdo em atuação nos clubes brasileiros. Ele é bizarro, joga muita bola o Piquerez. Tem uma defesa bem sólida, bem consistente, com o próprio Gustavo Gomes. O Estevão, no segundo tempo, entrou para a partida, foi jogo, fez a fumaça. E o Richard Rios, na minha opinião, foi o melhor jogador, controlou o meio campo, ele é diferente, ainda tem aquele quê do futsal que deixa o jogo dele mais bonito, por mais que às vezes ele enfeite um pouquinho mais do que deveria, a torcida do Palmeiras pegue no pé, ele é muito bom e destruiu esse jogo, foi o melhor da partida. E saindo do banco, a gente tem um cara que foi contratado aí por 20 milhões de euros e é o Paulinho, que como joga bola o Paulinho, meu Deus do céu. Joga muita bola, mas ele tem um problema e o problema é físico. Paulinho esse, ex-Vasco, tá? Tem que ser dito. O Vasco, o Vasco não vai estar no Mundial. Toma, gol do Paulinho. 2 contra o Inter Miami e agora de novo. E o Abel Ferreira sabe que o Paulinho tem esses problemas físicos, um problema na perna grave, vai ter que fazer outra cirurgia. A carreira do Paulinho poderia ser algo muito maior. Ele saiu rivalizando com o Vinícius Júnior lá atrás, lá em 2018. Saiu rivalizando com o Vinícius Júnior, foi pro Leverkusen, se machucou, aí voltou no Galo, jogou muito bem, forçou uma reta final de temporada para tentar conseguir o título da Libertadores. Isso piorou a lesão dele. Foi pro Palmeiras já machucado, mas ele foi contratado porque ele é muito bom, e fez o gol homenageando o Exu. Pô, a comemoração dele aqui, ó, da Arc Flash é loucura. Muito brava, mas o Paulinho só tem 30 minutos de jogo, que é só o que ele consegue jogar. E aí a gente tem aquela magia do futebol, a magia de Paulinho, porque só precisa desses 30 minutos, cara. O Abel coloca ele, que nem foi contra o Inter Miami. Coloca, resolve a situação e acaba o jogo. Agora contra o Botafogo também, coloca Paulinho, faz uma bela jogada individual, acaba, faz o gol e ele já tira o Paulinho de novo, porque realmente é um cara que não tem condições físicas e cada jogo que ele joga pode piorar ainda mais a situação crônica dele. É um risco, mas é um risco que ele já vem convivendo e que o Palmeiras é o super mundial, cara. Você tem que arriscar tudo, tem que ir. Do lado do Botafogo, se eu for pra falar de alguém, tem que ser do goleiro John, que não ficou parado. Levou gol, mas não ficou parado. Eu tinha minhas críticas a ele tempos atrás, ali de Santos, tinha críticas. Quando foi pro Botafogo, eu até achei que ele é um pouquinho supervalorizado, mas as campanhas que ele vem fazendo, ele é um goleiro que cada vez eu gosto mais. E foi o melhor jogador de um Botafogo que desistiu de jogar futebol e tentou praticar não o antijogo no quesito de ser maldoso, mas assim, não queria a bola, não fazia questão de nada, e mesmo tendo um time bem qualificado, abriu mão e deixou tudo pro seu goleiro tentar resolver. Peças recém-contratadas, como o Arthur Cabral chegou também o Correia, os dois entraram, mas é nítido a falta de ritmo, é nítido que falta muita coisa, e o Botafogo é essa incógnita, porque abre mão da primeira parte da temporada e torce para que na janela aí de meio de ano o time venha com grandes contratações do dinheiro do Textor, e aí torce para dar a liga e as coisas funcionarem. Tem que falar também do Montoro, esse jovem argentino de 18 anos, vindo do Vélez. Cara, joga muita bola o Montoro, começa no banco, ele é jovem, vai se desenvolver. Tem aquele medo dele ir pro Lyon, porque é assim que tá acontecendo com as promessas do Botafogo, que são compradas, né, pelo Botafogo. Mas mesmo assim, não foi suficiente. A vitória do Palmeiras é a vitória do time que escolheu jogar bola contra o time que abdicou de Walt Disney e abdicou também de si mesmo para tentar propor futebol. Vitória do Palmeiras. E aqui, ó, pra cima do Fogão. Botafogo que, se eu não me engano, é o time que mais vai voltar com a moral baixa, exatamente por não ter jogado bola e por ter perdido por um time nacional. Você sair pro Mundial e perder por um time da sua casa é difícil, é duro. Palmeiras segue. Palmeiras vai enfrentar o Chelsea e teremos revanche. Chelsea que tirou o título mundial do Palmeiras anos atrás com o gol de pênalti do Havertz, agora vai voltar a enfrentar. E olha, não é um confronto das
disparidades que tem, por exemplo, Bayern e Flamengo. Não é. O Chelsea é menos time que o Bayern. O próprio Flamengo provou isso. O Flamengo jogou melhor e dominou o Chelsea basicamente em qualquer instância. Meteu 3 gols. Vai ser um jogo que, claro, o Chelsea é favorito pelo investimento. O meio-campo é fortíssimo de Palmeiras e Caicedo. É um time com boas peças, mas é um time jovem e também é um time que não tem aquela consistência. Venceu do Benfica com 4 gols aí, saído 3 deles na prorrogação, depois do Benfica ficar com um jogador a menos, por mais que o Chelsea realmente tenha jogado melhor partida. Tem jogo sim pro Palmeiras se ganhar. E aí avançando, é ver quem avança depois disso, e aí quem sabe, muito provavelmente o Manchester City, mas pode ser uma Inter de Milão, pode até ser um Fluminense, hein? Pode até ser um Fluminense. E só pra eu abrir um parênteses de tá maluco aqui, no jogo do Chelsea, de novo, mais trovoado e mais tempo interrompido. É um jogo... Que isso? É um Mundial de Clubes nos Estados Unidos, é todo picotado. Não dá a torcer que a gente não tenha essas intervenções no jogo contra o Palmeiras, mas o que esperar de um país que no jogo do Real Madrid tava chovendo e o árbitro parou pra refrescar. Ai, é coisas da vida, né? Entender só que o Palmeiras tá classificado e vai pegar o Chelsea. Palmeiras 1, Botafogo 0.